conectado em que vivemos, com alguns cliques, é possível ler reportagens sobre fatos ocorridos há muitos anos, fazer pesquisas sobre todos os assuntos, acessar fotos e vídeos, o que acaba tornando difícil uma informação ser esquecida ou sumir do mundo virtual. Por um lado, isso é vantajoso, mas por outro, pode invadir o que tem sido chamado de direito ao esquecimento. O tema é de tamanha relevância que será levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal no próximo mês. No Brasil, ainda há muitos questionamentos sobre o direito ao esquecimento. Há quem defenda que ele possui assento constitucional e legal, considerando que é uma consequência do direito à privacidade, intimidade e honra, assegurados pelo artigo 5º. O reconhecimento desse direito passa por um interessante desafio. Como conciliá-lo com o chamado direito à memória e à verdade histórica? Como não ferir a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa? Esse é o assunto do artigo 5º de hoje. Mas antes de começarmos o programa, vamos ver o que diz a nossa Carta Magna. A Constituição diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E é sobre os diversos pontos de vista sobre o direito ao esquecimento que eu converso agora por Skype com o procurador do Distrito Federal, Flávio Jardim, e com o advogado especialista em direito constitucional, Rafael de Lázari. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Doutor Flávio, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza esse direito ao esquecimento. Obrigado à TV Justiça pelo convite. Eu me sinto honrado de estar aqui ao lado do doutor Rafael para conversar com os senhores sobre esse tema que é de extrema relevância e hoje ele está na ordem do dia, não só no Brasil, como em vários países. Basicamente, o que se entende como o direito ao esquecimento, da forma como tem sido contemplado, é a possibilidade de as pessoas acionarem o Poder Judiciário após uma tentativa de retirar certas informações que estão, neste momento, acessíveis ao público. Isso pode ocorrer tanto na internet e muitas vezes também essas informações podem estar sendo objeto de algum tipo de veiculação pela mídia televisiva também, sabe? Então, basicamente, o que se discute é se as pessoas possuem ou não esse direito, o direito à possibilidade de, entendendo que essas informações são negativas à sua pessoa ou expõem, talvez indevidamente, a sua vida privada, se elas podem acionar o Poder Judiciário caso haja uma negativa dos entes privados que detêm essas informações ou até mesmo de entes públicos também. Doutor Rafael, e é difícil aplicar a lei quando se trata de direito ao esquecimento? Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos aí da TV Justiça. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza do convite. Me coloco sempre à disposição. Vocês promovem um serviço essencial e sensacional para a sociedade brasileira. Ocasião que eu estendo meus cumprimentos ao doutor Flávio e a você, Flávio. A primeira pontuação a fazer é que o direito ao esquecimento, ele envolve outros aspectos que não apenas aqueles relacionados à liberdade de informação. É lógico que nós estamos diante de uma proeminência na relação com a liberdade de informação, mas o direito ao esquecimento ele envolve muitas coisas, né? Ele envolve o direito à verdade, à memória, à reparação histórica, a possibilidade de responsabilização por dano material, por dano moral, por dano à imagem, se difere a respeito de uma divulgação de notícia envolvendo um agente público, se difere envolvendo um agente privado. Então, é uma discussão muito legal, mas ela não é tão simples como parece. Agora, para a gente entender só um pouco o direito ao esquecimento, ele é chamado no ordenamento jurídico norte-americano de direito de ser deixado em paz, né? Eu acho que a definição como ele é dado no ordenamento jurídico norte-americano, ele é até mais interessante e ajuda a gente a entender um pouco da essência do que é verdadeiramente o direito ao esquecimento. O direito de ser deixado em paz, o direito de que ninguém paute o seu passado, a sua vida para sempre. Agora nós temos uma pergunta de um telespectador sobre esse assunto. Vamos assistir. Existe alguma área que o direito ao esquecimento não pode ser aplicado? Doutor Rafael, existe alguma área? Olha, numa primeira abordagem, eu penso que não, porque o direito ao esquecimento, e eu até já trouxe isso no início da minha explanação, e ratifico integralmente as palavras do Dr. Flávio, inclusive, ele comporta uma pluralidade de aplicações, de situações, de variáveis, né? E como a gente gosta, eu gosto muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, nas minhas entrevistas,
de conversar com as pessoas, né, com as pessoas que me assistem, que estão aqui nos assistindo. Eu gostaria, inclusive, de mostrar de forma prática como o direito ao esquecimento ou a sua não aplicação pode atrapalhar, né, na vida de uma pessoa, de um cotidiano, né? Então, para você que está assistindo a gente, pensa na amplitude, na vastidão da internet, né? Tenta fazer isso. Vai lá no buscador, digita o seu nome, coloca o seu nome entre aspas, para você ver as coisas que vão aparecer. Lá vai aparecer processo que você eventualmente responda, pode aparecer até alguma postagem que você já fez em rede social, cujo conteúdo você não mais concorda, né? E isso acaba trazendo desdobramentos. Então, vamos supor que você quer arrumar um emprego, né? Então, você vai para uma entrevista de emprego, você deixa o seu currículo lá e, para que se saiba, numa seleção, se você realmente vai atender os interesses dessa empresa, faz parte, inclusive, buscar na internet as informações relacionadas ao nome da pessoa, né? E aí pode ser que se ache que haja um crime, que haja, ainda que seja uma suposta matéria, uma notícia de jornal, de um inquérito que a pessoa respondeu e não deu em nada. Um inquérito que acabou sendo, inclusive, arquivado. Então, veja como o direito ao esquecimento ele vai tendo uma amplitude até incontrolável. Eu sempre falo que, no atual momento, e num dado momento em que o Supremo Tribunal Federal precisar se posicionar a respeito do direito ao esquecimento, lembrando que hoje é uma matéria essencialmente jurisprudencializada, haja vista que nós não temos uma lei específica, nós temos leis gerais, mas nós não temos uma lei específica sobre direito ao esquecimento, o STF, na condição de guardião da Constituição, vai precisar definir alguns parâmetros, os mais objetivos possíveis, para a aplicação do direito ao esquecimento. Porque o direito ao esquecimento, reitero, ele não envolve apenas a liberdade de informação. Ele envolve o seu dia a dia, as informações que lhe digam respeito, tá? E só para deixar mais uma provocação aqui, para você, Flávio, doutor Flávio também, às vezes você tem que tomar cuidado com o conteúdo que você vai querer tirar da internet, do conteúdo que você vai querer tirar das redes sociais, ou mesmo de uma notícia de jornal que foi publicada no passado, porque às vezes a sua postulação por retirada produz um efeito colateral muito pior do que a manutenção em si, lá no site, né? Lá no Google. Existe uma coisa chamada efeito Streisand, né? Efeito Streisand. Existem alguns outros nomes doutrinários, e ganhou esse nome, Flávia e Dr. Flávio, por conta da atriz norte-americana Barbara Streisand, que ela postulou que fosse retirada uma foto que foi postada num site da casa dela. Foi uma fotografia aérea, olha que interessante, uma fotografia aérea, e essa foto foi para dentro de um site de várias outras casas, né? E ela pediu a retirada no site dessa fotografia da casa dela, alegando que isso estaria supostamente afrontando a privacidade dela. Reitero, uma fotografia aérea, de longa distância, não dava para ver detalhes e nada. O que aconteceu, Flávio? Ensejou uma curiosidade geral das pessoas, porque todo mundo quis entrar no site e clicar na tal foto para saber o que tinha de mais nessa fotografia dessa casa. A postulação dela pela retirada da foto ensejou uma curiosidade geral que levou o site a ter uma publicidade imensa, aquela foto a ter um número muito maior de cliques, né? E ainda por cima, né, ela acabou perdendo nos tribunais pela postulação dela, dado o contexto envolvido na fotografia. Eu mencionei, era uma fotografia aérea, distante, etc, etc, etc. Isso acabou sendo convencionado como efeito Streisand, que a gente pode pensar aqui no ordenamento brasileiro também. Às vezes, você quer tirar uma informação que lhe diga respeito, e o simples fato de você pedir a retirada dessa informação enseja exatamente aquilo que você gostaria de evitar. E eu fiquei curiosa aqui, aparece que a informação foi retirada ou a informação simplesmente some? Existe a forma de simples retirada, né, que você simplesmente some com a matéria, vamos dizer assim, e existem também informações que às vezes aparecem no próprio buscador dizendo que, seguindo uma diretriz, uma questão envolvendo direitos autorais e direitos de propriedade intelectual relacionado a uma imagem, algo que foi divulgado, se avisa que um determinado link foi devidamente retirado. Existem as duas formas, mas geralmente quando envolve desdobramento econômico no link, na matéria, no site, na informação, geralmente aparece o informativo no buscador. E vamos conferir mais uma pergunta enviada para a nossa equipe. Há diferença no direito de esquecimento para pessoas públicas e pessoas anônimas? Doutor Flávio, existe essa diferença ou não? Bom, eu creio que existe essa diferença, sim.
mas isso já envolve a complexidade, né? Essa pergunta envolve a complexidade que o tema tem. Por exemplo, fatos históricos relativos à história brasileira. Vai ser muito difícil. Eu me lembro do presidente Figueiredo, acho que no último dia de mandato ele falou: me esqueçam. Foi a frase que ele utilizou quando terminou o mandato dele. Embora o presidente Figueiredo talvez possa querer ser esquecido, ou seja, não ser mais mencionado, isso é impossível. O governo Figueiredo é um fato histórico brasileiro. Aí entra muito o ponto-chave, eu acho, desse debate. Os fatos que a imprensa entende que são noticiáveis, que a imprensa tem interesse em noticiar, porque seriam, vamos dizer assim, fatos que têm um interesse público geral, e o grande problema é o seguinte, é que essa deliberação do que é o fato que tem interesse público numa sociedade que tem liberdade de imprensa acaba ficando a cargo da imprensa. Eles tendem a ter maior liberdade de expressão, muito embora a gente tenha visto casos em que pessoas que foram mencionadas pela imprensa, relembrando fatos históricos, sobretudo crimes, já tiveram reconhecido aí o direito ao esquecimento e foram indenizadas. Mas o ponto-chave é que com a Lei Geral de Proteção de Dados e toda essa informação da pessoa privada, ou seja, aquela que, vamos dizer assim, cujos fatos não teriam, pelo menos de forma imediata, o interesse público, essas pessoas têm sim a possibilidade, talvez, de ter uma maior extensão desse direito ao esquecimento. E aí, qual a extensão que seria? Primeiro, o direito ao apagamento. Muitas vezes as pessoas querem que informações sobre elas sejam apagadas de sites de busca que possuem essas informações hoje. Então, esse direito, creio eu, é assegurado já na Lei Geral de Proteção de Dados, e ele vai ser bastante forte no âmbito das relações, tendo em vista a forma como os sites hoje se trabalham, né? Acessando dados das pessoas, que muitas vezes as pessoas sequer têm um consentimento. Elas podem ter consentido naqueles contratos de adesão, que elas aderem mediante um clique, mas elas não sabem de fato o que está sendo retirado delas a título de informação. Então, nesse ponto, eu creio que sim. E creio também assim que até mesmo arquivos, por exemplo, uma pessoa que já cumpriu a pena e cujo crime dela, vamos dizer, não tenha qualquer interesse, ela pode ter, muitas vezes, assegurado o direito ao sigilo daquele determinado processo. Pelo menos é isso que diz lá o Código Penal. Agora, tem uma importância também que a gente precisa mencionar, que, por exemplo, hoje, nos tribunais, se você quiser fazer uma pesquisa de jurisprudência no âmbito criminal, para ter acesso e estudar um determinado precedente, dificilmente você vai ver um julgado em que o nome das partes não são mencionados, sabe? Então, você pode até não ter acesso ao processo criminal em si, mas os fatos, os julgamentos também têm essa importância, vamos dizer assim, jurisprudencial, a título de conhecimento do direito mesmo. Mas a pergunta que você me fez foi essa, assim, eu creio que as pessoas públicas... Eu vou até colocar mais um ponto. Por exemplo, se eu tiver publicado um artigo numa coletânea do qual o Dr. Rafael mesmo faz parte e outros advogados, e vamos supor, eu me arrependa dessa publicação, eu tenho direito a retirar esse artigo de circulação porque eu quero que esse artigo seja esquecido. Então, assim, existem pontos, questões que as pessoas, quando elas colocam informações sobre si mesmas, sobre os seus pontos de vista, talvez elas não tenham controle, sabe? Tem um caso também famoso, eu não vou mencionar a atriz, mas é uma atriz que fez um filme sobre o qual ela não se orgulha. Ela tentou retirar esse filme de circulação e, salvo engano, ela não teve êxito, até porque um filme, por exemplo, é uma obra protegida pelo direito autoral e existem direitos patrimoniais que pertencem ao criador dessa obra, direitos morais também, não é e a imagem dela foi cedida mediante contrato no momento que ela celebrou o filme, direito à utilização da imagem naquela modalidade, não a imagem em si, porque a imagem é um bem personalista que não pode ser cedido na sua integralidade, todos sabemos disso. Mas o ponto-chave que eu estou colocando é que existem fatos que pessoas públicas e talvez privadas não vão ter controle sobre eles. Nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí.
O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o que tem sido chamado de direito ao esquecimento. Os defensores da existência desse direito afirmam que ele é a garantia de que o cidadão possa pedir para ter seu nome removido de resultados de buscas na internet sobre fatos passados. Essa é uma discussão importante em razão do alcance da internet, pois todo o conteúdo que é publicado na rede mundial de computadores fica público e praticamente eternizado. Sobre esse assunto, eu continuo conversando por Skype com o procurador do Distrito Federal, Flávio Jardim, e com o advogado especialista em direito constitucional, Rafael de Lázari. Bom, a gente terminou o primeiro bloco aqui numa discussão boa sobre direito ao esquecimento. Agora eu fiquei com uma curiosidade, procurador. O que acontece se é uma informação falsa ou inverídica que foi publicada ali? Aí a pessoa tem mais fácil reconhecido esse direito ao esquecimento? Na verdade, no momento em que foram lidos os dispositivos constitucionais, fica muito claro no artigo 5º, inciso 10, que a pessoa tem assegurada-se a vida privada. E dentro do direito ao esquecimento, creio eu, dentro do que os doutrinadores, as pessoas que estudam esse tema, eles abrangem, eles entendem que está abrangida, é a preocupação em que a pessoa tenha a sua imagem atrelada a fatos verdadeiros, né, ao que é verdadeiro a seu respeito. Então, fake news, que são uma preocupação muito grande por conta da facilidade em que elas são veiculadas na internet, são sim, eu acredito que são, a pessoa, enfim, ela possa ter sim a preocupação de que ela seja excluída justamente por uma preocupação de que a construção da imagem dela seja feita de forma adequada a partir de informações verdadeiras, né? E até o Código Penal prevê o crime de calúnia, se for uma fake news, atribui a ela um crime. Então, isso pode até ser um fato criminoso. Pois é, doutor Rafael, e sendo informação falsa ou não, se a pessoa consegue o reconhecimento ali do direito ao esquecimento e o portal não atualiza, não tira a informação, ele pode ser punido? Olha, o doutor Flávio tem colocado algumas questões muito interessantes, então, gentilmente, de uma forma aderindo ao entendimento dele, ratificando, né, para dizer a respeito dos desdobramentos, doutor Flávio e Flávia, que o direito ao esquecimento ele pode trazer, né? Então, a tese em si, ela pode ser apenas uma questão teórica, desprovida de aplicabilidade prática, se você não pensa nas nuances, nas consequências cotidianas, né? Que eu falo assim, do direito conversando com a sociedade, efetivamente, de que maneira que a aplicação ou não do direito ao esquecimento pode interferir na vida das pessoas, né? Então, pode ser que você tenha praticado um crime e você simplesmente já queira se reabilitar, você praticou o crime, você pagou a sua pena com a sociedade e agora você quer reestruturar a sua vida. Eu sou um outro homem, eu sou uma nova pessoa, né? Aquele Rafael que praticou o crime lá atrás, aquele Rafael não existe mais. Então, esse é um ponto de vista. Então, quer dizer, se a informação ficar jogada no site para todo sempre, eu, que um dia pratiquei um crime, nunca mais vou conseguir arrumar um emprego, pelo simples fato de que vão jogar meu nome no buscador e vai ter essa questão do preconceito envolvendo, né? A questão das fake news me parece absolutamente claro, exatamente porque fake news nada mais são do que informação não checada, não confirmada, não verificada. Então, a partir do momento em que você tem e você divulga e você amplifica uma fake news, você não tem liberdade de informação. Porque nós podemos ter, inclusive, desdobramentos, como que aconteceu, né? A gente evita falar casos envolvendo direito ao esquecimento ou casos de grandes erros, de grandes equívocos que ocorridos exatamente para não provocar que as pessoas vão lá e atrás dessas informações, né? Mas, por exemplo, um caso muito famoso que é estudado até hoje nas faculdades de jornalismo Brasil afora, é a respeito do famoso caso da escola base, né? O caso da escola base envolvendo supostamente assédio de menores, né? Questões contra a sexualidade de menores, e isso na época foi amplamente difundido, e isso acabou com a vida das pessoas envolvidas na escola base, e depois tudo se revelou equivocado, né? E aí? O estrago já está feito, a escola foi fechada, a escola foi apedrejada, os funcionários, as pessoas tiveram uma incrível dificuldade, tiveram problemas psicológicos pelo resto da vida, né? Então, veja,
O direito ao esquecimento, por si só, Flávia, ele não resolve problemas. Às vezes você precisa pensar no consequencialismo prático, né? E uma dessas maneiras é a possibilidade de indenização, e uma indenização que seja efetivamente reparatória pelos danos moral, material, a imagem, quando envolver intimidade, honra, vida privada das pessoas. Ele pode sofrer uma sanção de natureza civil, né? Não me parece... A gente tem que tomar certos cuidados, que às vezes você quer aplicar uma sanção e você acaba aplicando uma sanção que tem a natureza de censura, né? Que muita gente pode falar assim, então se o site não retira a informação, eu posso determinar a retirada do site do ar? Não me parece que seja o caminho inicial. Me parece que talvez em último caso. Isso pode ser uma medida muito drástica para um contexto que não necessariamente leva esse caminho, né? O caminho mais sábio seja o caminho indenizatório, né? O caminho indenizatório. Retire sob pena de multa diária, né? Ficou por tanto tempo indevidamente. E até o local em que foi colocada a informação, que às vezes você quer que seja retirada, né? Uma coisa é aparecer lá na frente, ostensivo, para todo mundo ver. Outra coisa é ter saído uma notinha pequena, né? Isso é capaz de provocar a mensuração da parcela indenizatória devida, se for o caso. E em uma recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso no qual uma pessoa, após ter cumprido uma pena por crime cometido há quase 30 anos, pediu na Justiça o direito ao esquecimento. O objetivo era que fosse proibida a divulgação de novas matérias jornalísticas sobre o caso. Vamos assistir uma reportagem sobre a decisão. Para os ministros da terceira turma do STJ, o direito ao esquecimento não pode impedir publicações sobre crime de grande repercussão. Na decisão, impedir a publicação futura de reportagens sobre um crime ou sobre as pessoas condenadas por ele configura censura prévia. Por isso, em casos como esse, não é possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. Doutor Flávio, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o caso de pessoas que cometem crimes, depois querem o direito ao esquecimento, e a gente viu com essa decisão aí que não é um direito absoluto, não é mesmo? Não, de forma alguma. Na verdade, essa decisão apenas revela essa dificuldade, porque ela envolve, então, a liberdade de informação de um veículo de imprensa que tem interesse nesse fato histórico que é esse crime. E havendo esse interesse, a tendência, a meu ver, é que se autorizem a veiculação midiática. Talvez aí o tipo de indenização que pode existir é se a pessoa for enquadrada de uma forma como ela, vamos dizer assim, não fiel aos fatos que ocorreram. Geralmente, isso pode acontecer com pessoas, por exemplo, que forem absolvidas, que podem ser mencionadas e talvez com, não, vamos dizer assim, a fusividade, a relevância toda dos fatos, né? Elas são mencionadas porque, de alguma forma, foram envolvidas nos fatos históricos, podem ter sido denunciadas, depois absolvidas, e essa menção ela pode, talvez, vir a ser um pouco mais problemática se não for feita de forma cuidadosa. Doutor Rafael, acaba sendo questionado aí se isso seria uma espécie de censura, tanto à imprensa quanto a outros meios de comunicação em casos assim? Sim, é exatamente o cuidado que eu insisto para que as pessoas tenham, né? Às vezes, a sanção que você quer aplicar pelo descumprimento de uma determinação em prol do medida ao esquecimento pode se revelar uma questão de censura, né? Então, nós não podemos esquecer o papel informativo que as redes sociais têm, que os sites têm, que os jornais têm, que as revistas, que os periódicos em geral têm. Então, é muito fácil você determinar a retirada da informação, mas você também tem que tomar cuidado, Flávio, por exemplo, né, só para pegar o gancho e lançar provocações. A gente tem um tempo um tanto escasso, então a gente gosta de deixar provocações. Coisa de professor, ranço de professor, Flávio. Às vezes você vai promovendo o direito ao esquecimento em relação a medidas que eles são apenas desfavoráveis, para ir construindo uma biografia que não condiz com a sua realidade, né? A nossa vida, a minha vida, do Dr. Flávio, da Flávia, de todos nós, de todos os brasileiros, ela é feita de informações boas, de informações razoáveis, de informações não tão boas, né? Então, se eu pedir para retirar apenas aquilo que não me agrade, eu estou distorcendo a realidade da minha vida, que é o risco que nós temos em torno do direito ao esquecimento. Nós temos mais uma pergunta de telespectador sobre o direito ao esquecimento. Vamos assistir. O dano causado pela violação do direito ao esquecimento pode ser moral ou material? Como cada situação ocorre?
Doutor Rafael, como medir esse dano aí? O dano moral é algo que envolve, que te ofende, que te atinge no aspecto de foro íntimo, né? Então, o que é o dano moral? Sai uma informação que lhe diga respeito, essa informação não necessariamente seja condizente com a realidade e isso atingiu em cheio você, porque você foi uma pessoa de certos preceitos, de certos princípios, e aquela notícia vem e joga tudo por terra, né? Aquela informação que a seu respeito joga tudo por terra. Então, nós temos claramente um dano moral. O dano material é quando você sofre prejuízos de natureza material decorrente daquela informação que você quer retirar ou não. Então, por conta da informação que foi lançada na internet, do suposto crime que eu pratiquei lá atrás, eu não consigo arrumar um emprego em lugar nenhum. Então, me parece claro, nesse caso, há um dano de natureza material. Por quê? Porque você consegue verificar economicamente qual é o prejuízo que você está sofrendo por conta daquela veiculação, daquela notícia que está lá perpetuada em algum lugar do passado. Geralmente, por exemplo, se ainda não está delimitado, se o site tem o dever, por exemplo, de excluir a informação de qualquer preso que cumpriu a pena e é considerado reabilitado à luz do Código Penal. Então, assim, geralmente, o que vai acontecer? As pessoas que se sentirem denegridas é que tentarão ajuizarão essas ações. As tutelas que provavelmente serão deferidas, no primeiro momento, são tutelas inibitórias, multas, né? Digo, retire a informação sob pena de multa diária de tanto. O dano material e o dano moral, como o doutor Rafael colocou, ele pode até acontecer desde que haja um descumprimento de um dever, assim, vamos dizer. Então, por exemplo, se houve já uma determinação de exclusão do nome de uma pessoa, e a pessoa, essa informação depois é indevidamente recolocada, e a pessoa está empregada e é demitida em função do acesso a essa informação que já deveria ter sido esquecida, aí eu entendo que é possível essa reparação aí a título de dano material, que foi o que o doutor Rafael devidamente tratou também, sabe? Mas o ponto-chave, eu acho, desse debate inteiro é que nós ainda estamos muito no início de saber, de entender quais são as obrigações às quais as pessoas estão submetidas. Quais as informações que, de fato, elas entendem que as denigrem, sabe? Talvez uma lei seja o ponto adequado, seja interessante que o Congresso Nacional debata esse tema, sabe? Claro, jurisprudencialmente vai ser definido caso a caso, é o que a gente chama de direito de baixo para cima, sabe? E aí vão surgir algumas definições, mas dificilmente elas serão amplas, como se imagina. Vamos aguardar, então, e quem sabe fazer um outro programa sobre isso no futuro. O artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Flávio, doutor Rafael, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau.